Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 501. Finalmente, Cruzamos a linha? Cruzamos a linha, tô feliz com isso. Então, muito bom. Marco Melo, e aí, Marco, tudo bem? Tamo aí na atividade, né, meus camaradas? Muito bem. Anitta Efraim, e aí, Anitta, que saudade, como vai? Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta a esse podcast. Muito obrigada pelo convite, pela deferência para falar sobre esse assunto, porque todo mundo sabe. Quem ficou mais triste com esse assunto? Anitta, vamos chamar. Obrigada. Quem ficou mais impactada, né, e perdeu as esperanças no futebol? Anitta, ela mesma. Muito bem, temos também aqui Iago Vinícius. E aí, Iago, como vai? Tudo isso aí que a Anitta falou, linda introdução. Pode vir sempre, viu? Semana que vem tamo aí de volta. Eu concordo com tudo, menos a parte do Santos. Eu tô preocupado, mas não tão aflito assim. Muito bem. E Luiz Assuda, e aí, Luiz? E aí? O Luiz agora que ele tem áudio, né? Tem vinheta. Pois é, fica virou esperando palhaçada, né? virou, exato. Esse programa virou essa bagunça. Muito bem, ó. Estamos reunidos aqui para falar hoje sobre a ascensão das bets, né? Das casas. O meu também é bet, vai chamar esse programa. Isso aí. As casas de apostas esportivas que a gente aqui no Braincast já estava há algum tempo para trazer esse papo para cá e tentar discutir um pouco o impacto, né, das bets aí no mundo do futebol, da mídia, da publicidade. A gente tava tentando um patrocínio de uma bet, nenhuma topou, a gente isso, resolveu vir aqui falar sobre isso agora. A gente vai se vingar agora. Basicamente, Muito bem, falar ou mal seja, mesmo. Isso tá, aí, Marco. tá em tempo ainda, viu, gente? De vocês Parabéns. barrarem aqui, a gente pode até Se tirar chega, do ar. ô Marco, se dependendo até... da proposta, Isso aí. eu tomo Se amarelo antes dos 10 minutos, se precisar, tá? Se até amanhã, meia-noite, chegar alguma proposta, a gente cancela esse programa e grava outra coisa. É Mas isso. é isso. A gente tava com essa pauta aqui há algum tempo engatilhada, mas agora, né, a gente viu... Porque assim, a gente viu nesses últimos anos essa explosão na popularidade, né, das apostas, né, tanto aqui no Brasil quanto no mundo todo. Eles se tornaram um fenômeno, né, no Brasil todo, no mundo todo. E a gente também tava para falar sobre isso, até não só da aposta em si, mas de como que esses caras estavam dominando a mídia, né? Patrocinando clubes, patrocinando canais, patrocinando sites, não ainda podcasts, mas se quiser entrar em contato, liga pra gente. Só que nessa semana aí, né? Nessas últimas semanas surgiu aí esse caso do escândalo, né? Quem diria, né? Como o nosso amigo Cris Dias bem lembrou, quem diria que apostas à torto e à direito iam gerar Por que será? Por que será? Exatamente, iam gerar um escândalo como a recente operação aí, penalidade máxima, que aqui no Brasil descobriu aí um esquema de manipulação de resultados dos jogos de futebol. E a gente vai conversar um pouco aqui hoje sobre isso e como que isso impacta o futebol como um todo, a integridade do esporte, mas principalmente a gente como torcedor, né? Como que isso mexe com as nossas crenças, né, no futebol brasileiro. Então, é isso, tá? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. É isso. Mas antes... Ó, acesse podcasts.b9.com.br ou procure por B9 aí no seu aplicativo favorito para você ouvir todos os nossos podcasts aqui da rede B9 de podcasts, inclusive aqui no B9, aqui no Braincast, aliás, temos 2 episódios agora por semana. Eu gravei mais um Braincast Zip, que é um episódiozinho compacto, curtinho. Aqui vocês aí, só Luiz Assuda pode ouvir. Todo o resto pode fechar os ouvidos. Eu estive lá na Arena Corinthians ontem, né, nessa segunda-feira que eles lançaram um novo programa do Fiel Torcedor, e eu conversei com o Danilo Pratangelo, que é responsável por branding e inovação lá no Corinthians, contando um pouquinho como eles estão tentando fazer isso, tá? Então, escuta aí, tá no seu feed. E por último, mas não menos importante, torne-se assinante da Branqueceria Gourmet, lá em b9.com.br/assine. Você faz parte do nosso grupo lá no Telegram, e você, quando a gente tem vontade, a gente grava aqui o Braincast secreto só pra vocês, tá? Contando realmente... Quando tem vontade. É bom enfatizar. Exatamente, que às vezes falha, mas quando surge da na telha, a gente resolve presentear
os nossos amigos e amigas assinantes aí com conteúdo secreto. Então, b9.com.br/assine. E é isso, torne-se assinante do Braincast. Assine. Muito bem. Então é isso, vamos pra pauta? Vamos. Pauta! Muito bem, gente, acho que tem muitos pontos pra gente discutir aqui nessa pauta de hoje, mas eu queria primeiro começar com a entender o impacto geral que isso teve em vocês, né, como não só, né, analistas, jornalistas do futebol, comentaristas do futebol, mas como torcedores. Eu sei que a gente já viveu isso lá em 2005, né, quando tivemos aí a máfia do apito, né, naquela reportagem que foi da revista Veja, que o André Rizek publicou. Isso já foi um baita de um escândalo na época. Os torcedores ficaram, os juízes ficaram muito marcados, né, nesse período. Eles entravam em campo sendo xingados já porque a torcida estava bastante desgostosa, já não precisa de muitos motivos, mas já estava bastante desgostosa aí com os juízes. Isso rolou e meio que passou, a gente voltou de novo, né, a acompanhar o futebol, mas eu queria entender como que isso impacta vocês como torcedores. Eu já começo dizendo que eu tendo um pouco a me enganar, né? Falar, não, em casos isolados, né? Isso aí não vai dar, não é nada, isso aí não tá impactando, mas a verdade é que quanto mais se cavoca, mais se acha. Eu queria entender como que vocês estão se sentindo aí nesse momento. Quem quer começar? Cara, tô me sentindo muito deixa a otária. convidada, né? Obrigada, eu já ia falar mesmo. Cara, tô me sentindo muito otária. Porque, otária demais, porque assim, a minha experiência pessoal, pra quem não me conhece, eu sou Anitta, eu sou santista e eu moro em São Paulo, na cidade de São Paulo, e torço pra um time da cidade de Santos. Então, toda vez que eu vou pro estádio, que é toda semana, eu me desloco de cidade, eu faço um bate e volta de cidade, pago o pedágio, pago a minha gasolina, pago o meu sócio rei, pago o valor do meu ingresso pra chegar lá e ter um cara que tá simplesmente prejudicando não só a mim, porque isso não é sobre mim, isso é sobre toda torcedora, mas todo torcedor que se desloca, que vai ao estádio ou minimamente que liga a TV pra torcer pelo seu clube do coração. Então eu acho que é um desrespeito com a instituição como um todo, mas o maior patrimônio de um clube de futebol é a sua torcida. Então é um desrespeito gigante com o torcedor. No caso do Bauerman, a gente não... Só lembrando, acho muito importante dizer que, né, a gente está no Brasil, onde a Constituição garante que todo mundo seja considerado inocente até o trânsito em julgado, né, presunção de inocência e tudo mais. Mas as provas contra o Bauerman são bastante contundentes. As conversas, ele negociando. Eu acho que... Anularam o contrato dele hoje, né? Suspenderam. Por Suspenderam 30 dias suspenderam o contrato dele, porque o Santos está se resguardando bastante judicialmente, porque o Santos quer entrar, se comprovado, se ele for considerado culpado pela justiça, quer entrar com um processo contra ele para que ele pague a própria multa rescisória dele para indenizar o clube. Tá certo. O clube tá saindo totalmente prejudicado, né? Prejudicado esportivamente, financeiramente. Mas eu acho que, acima de tudo, levanta uma suspeita em todo torcedor. Qualquer coisa que acontece, e é até bem irresponsável que as pessoas fazem na internet, mas vou chegar lá. Qualquer lance que acontece, fala, isso é estranho, hein? Caiu um Pix. Todo mundo fala isso. A hora que dá um lance estranho, caiu cinquentinha na Tem conta. um perfil maravilhoso no Twitter que parece aposta, mas é só ruindade. Que é um monte de cara fazendo merda. Você acha, não é possível que ele é tão ruim assim. Mas aí são lances maravilhosos que o cara só é ruim mesmo. Lógico. Mas acho que coloca todo o futebol sobre suspeição, entendeu? O futebol virou um grande juiz Sérgio Moro, o que é uma ofensa muito grave. Então acho que é isso que é o sentimento. E fazer o torcedor realmente de palhaço, sabe? Você mexe com a emoção das pessoas. E a gente ainda vai entrar em muitos assuntos, mas mostra também o quanto os agentes do futebol brasileiro, em especial os jogadores, né, são pessoas que não têm uma moralidade, uma ética em questão, que é algo que prejudica muito o principal esporte do país, né? E tem uma coisa, antes de ouvir todo mundo, que me preocupa mais ainda, que assim, se isso acontece num clube como o Santos, né, um dos maiores times do Brasil, que tá na Série A do Brasileiro, eu fico pensando o que isso causa nos outros times, né, de Série B, Série C, Série D. Então, mas aí, ô Merigo, é um lance que não é novidade, né? Em 2017...
já teve vários casos de apostas gringas. Em 2017, as apostas aqui no Brasil ainda não eram um grande negócio. É verdade, foi a mas partir de as 2018, casas de apostas gringas já estavam comprando jogadores na segunda divisão do Carioca, tentou Copa São Paulo Futebol Júnior, Campeonato Paranaense Sub-19. Então, isso já estava meio que rondando o futebol brasileiro, né? E quanto mais baixas as camadas, quanto menos ganham os jogadores, mais fácil é o aliciamento. E, inclusive, aliciamento de dirigentes, né? Que os caras no Santos teve um caso, uma demissão de um preparador de goleiro que tentou aliciar a goleira do Red Bull para levar vários gols no jogo contra o Santos. E isso foi no meio do ano passado. Ele foi demitido do Santos assim que aconteceu, mas para ver que realmente não tem novidade. Não, mas você imagina um time inteiro com salário atrasado, o cara chega pro clube, pros jogadores e fala, ó, recebeu uma proposta aí pra quitar esse salário tudo aí se vocês entregar o jogo hoje por 8-0. Você acha que os caras que estão tudo fodidos também, sem dinheiro, não vão querer resolver a situação? É muito complicado. E esse caso do Eduardo Bauerman, o Marco, quando eu ouvi falar dessa história, eu falei, cara, ele deve ter negociado 500 milhões, né? Cara, não, era 50 mil reais. 50 mil! Não, mas o salário dele é muito mais que dentro de uma isso, negociação de $500 milhão, né? Esse que é o lance. Era um negócio... $500 milhão pros apostadores, não pra ele. Não eram tipo uma sequência de resultados pra ele fazer, não. Porque eu tava discutindo isso, inclusive eu fui, no sábado eu fui encontrar meu irmão aqui no Campo da Várzea, aqui na Casa Verde aqui. E eu tava lá sentado com um monte de velho lá conversando e tal, meu irmão foi embora, eu fiquei lá com os velhos sentados no bar conversando. E chegamos nesse assunto, né? E eu acabei falando, porra, coitado do cara, né? Guardadas as proporções, o cara, o coitado sou eu, porra, agora você, não sei o quê, tô fudido, pago não sei quanto de aluguel. Falei, tá, tudo bem, mas guardadas as proporções, o que esse cara tinha pela frente, a esperança que ele dava pra família, a grana que ele, assim, tem 3 ia filhos, ganhar uma filha nessa recém-nascida. Exato, que ele ia ganhar nessa vida que a família inteira nunca ganhou, e o caralho... É um coitado, porque ele cai num papo e cai numa armadilha. Porque geralmente jogador de futebol não tem instrução, não consegue pensar no futuro e pensa mais no imediatismo. Os caras não tem preparo nenhum. Geralmente o empresário é um amigo da família que não sei o quê, que papapá. Então, para esses caras caírem nesse tipo de sedução do dinheiro fácil para receber um amarelo ou para conseguir 2 escanteios antes do primeiro tempo, é muito fácil. Mas, teve Marco, que falou eu acho que esse nem sabia que era crime. Eu acho que o do verdade. O Vitor Ramos. Não, teve tiveram 2 que alegaram isso. Só pra... Eu não, juro que eu não quero tomar o programa todo, mas eu conversei dentro do Santos com algumas pessoas sobre esse caso. Isso aí. Informações aqui... Aqui é apuração, jornalismo na prática. Vai lá, Anitta. Então, eu conversei com algumas pessoas dentro do clube, e não jogadores, mas funcionários do clube, e a decepção foi muito grande, porque o Bauerman, ele é um cara diferenciado dentro do cenário do futebol, assim, entre os jogadores do próprio clube, em relação a oratória, fala bem, é um cara mais pra frente, ele levanta causas sociais, ele fala sobre racismo. Então, é um cara que todo mundo tinha uma expectativa. Óbvio que uma coisa não tem de verdade a ver com a outra, mas é uma expectativa que se cria no dirigente, no cara que trabalha com ele, na torcida, de que ele vai ser um cara diferenciado. E aí ele fala assim, numa das conversas que saíram, né? Teria falado, eu preciso dessa grana para pagar o parto da minha filha. Eu conversando com meu marido, eu falei, nossa, mas como assim? Aí ele falou, Anitta, essas pessoas não devem nem pensar que elas precisam ter um plano de saúde. De tanto que o futebol brasileiro, os jogadores vivem nesse imediatismo, nessa sedução pelo dinheiro. Então, são muitas... Esse caso especificamente do Bauerman choca, como o Merigo falou, por ser um clube grande, ele ter um alto salário. O cara devia ganhar na faixa de $200 mil por mês. Em uma semana ele ganhava isso, entendeu? 50 mil. Aí. Então também tudo gera uma decepção muito grande em relação a isso. Esse papo do jogador que é diferenciado do resto e que entende, que lê. A gente viu o Gustavo Scarpa caindo num golpe ridiculamente bizarro de um amigo. Porque, assim, não, porque o Scarpa é diferenciado. Porque ele lê livros, ele vê filmes. O cara chega um cara com papapá na orelha, leva 6 milhões, não tem jeito. Mas, gente, eu acho que tem um pouco de... Tudo bem, eu acho que tem a questão da grana e tal, mas pra mim, pra essa galera, não na galera da Série C, Série D e tal, mas o Bauerman, pra mim é muito mais um caso de, cara,
eu posso fazer, sabe? É possível, ninguém vai... o lance da impunidade, acho que pega muito. Outros que eu conheço já fizeram. Eu acho que pega ainda muito não rodaram. isso. É isso aí, eu acho. Fala aí, Eu acho que é isso que me preocupa bastante, assim, porque primeiro que nós estamos... se deflagrou um escândalo de corrupção e agora a gente vai ter uma mega cobertura. Aliás, parabéns aí à indústria de naming de operação policial, mais uma vez. Sempre um sucesso. Baita acerto. Você aí que dá os nomes, cara, me liga. E aí a gente tá num clima muito automático de, cara, vamos então pra cima dos jogadores. Os jogadores estão sendo muito responsabilizados e vão ter que ser responsabilizados. A gente vai ter que abrir essa caixa, mas isso não vai atacar o elemento novo. Acho que o que tá passando ao largo dessa conversa toda é que o que mudou, isso já existe há muito tempo, mas o que mudou é a ascensão de plataformas que facilitam essas apostas, que tornaram o esquema muito mais facilitado e muito maior em volume. Sem regulação, né? Chegaram muito rapidamente, cresceram muito, pegaram uma fatia muito grande de mercado, botaram muita gente pra dentro do negócio, como garoto propaganda, acionista, isso e aquilo, ninguém entendendo direito o que estava acontecendo. Facilitou muito esses esquemas de corrupção. Esse pessoal, eles têm uma tática muito forte de aliciamento desses jogadores. Então não é uma coisa simplesinha, assim, tipo, o cara manda um WhatsApp, vem aqui fazer uma corrupçãozinha, não é desse jeito que é feito. E existe sim essa angústia com a prisão. Eu fico preocupado, porque eu não sei se a gente vai conseguir se livrar dessa máfia que foi deflagrada agora. Acho que agora a gente tá com um problema muito mais profundo. E, além disso, enquanto a gente tá tendo que processar e prender jogador e encerrar contratos e devolver dinheiro e tal, o meu medo é que fique esquecido a discussão sobre as casas de aposta. Como é que a gente vai resolver esse problema aqui? Então, eu fico pensando se as casas de aposta elas estão comemorando, se elas estão abrindo champanhe, ou se elas estão chorando, assim. Porque elas estão muito mais em evidência e, ao mesmo tempo, pode acabar passando ilesa, né, nessa conversa. Iago, elas têm se colocado como vítimas, né, desse negócio todo. Não, eu não tenho nada a ver e tal, né, isso não é com a gente. Mas a verdade é que isso começou ali em 2018, foi liberado, você não tem uma regulamentação que ficou pra depois, né, vamos ver depois como é que se faz. Porque essa regulamentação, inclusive, Merigo, na verdade, quem deixou entrar o lance das casas de aposta foi o governo Temer, né? Isso ele aí, que liberou, e aí depois o governo Bolsonaro lavou as mãos, como fez com muita coisa, aceitaram, né? Mediante a condição de que seria regulado em até 2 anos. Exato, e não foi. Esses 2 anos passaram e não aconteceu nada, e é muito doido, né? Você vê o Paulo Guedes aí, que é todo liberalzão, que quer não sei o quê, que papapá. Caralho, isso aí, eu tava vendo uma estimativa que é tipo 10 bi por ano se você fizer uma regulação... 15. Então, 10, 15, mas assim, dá muito bilhão agradando o Ciro Gomes. Dá bilhão pra caralho. Isso, dá bilhão. E os caras assim, não, deixa isso aí, deixa os caras ganhar dinheiro. E, sabe, sem um mínimo de pensamento de que é uma mina de dinheiro essa porra. E não é só isso, né? Na verdade, tem toda uma questão do consumidor também, que pode sair muito prejudicado pela não regulamentação, porque... se você tem um problema com casa de aposta hoje no Brasil, você não tem com quem reclamar. Não adianta você ligar o Procon, porque como elas não são regulamentadas, elas não estão em território brasileiro, elas são empresas que estão fora do Brasil. Então, assim, só você entrando com o processo nas Ilhas Caimã, Seychelles, ilhas onde não se tem processo. Exatamente, né? porque elas ficam em paraísos fiscais. Então, e até hoje eu vi um print, que eu não vou falar de quem é, porque eu não sei se é verdade, mas o influenciador divulgou aí uma bet da vida, o cara teria ganhado 15 mil reais e o site nunca pagou. E o cara foi reclamar com o influenciador, e o influenciador falou, não tem o que fazer. Então, assim, é muita... E eu até tava refletindo bastante sobre essa coisa de, tipo, o que os influenciadores têm aceitado fazer propaganda sobre, sabe? Porque eu acho que quando você tá tentando entrar nesse nicho de influenciador, tem também uma questão de status. Você ser patrocinado por qualquer coisa que seja, te dá um status, não é só uma questão de dinheiro. Porque às vezes o retorno é baixo. Tipo, você ganha uma porcentagem se alguém fizer uma aposta não sei o quê. Eu não sei como é, porque eu nunca recebi sequer proposta de casa de aposta, então eu não sei como funciona. Mas as pessoas, elas aceitam sem essa responsabilidade, sem ter informação. E eu tava ouvindo hoje o Angu de Grilo, podcast que eu amo muito, Flávio Oliveira e Bela Reis, vocês são tudo na minha vida. E a Flávia Oliveira estava dizendo que também entra uma questão de saúde pública, porque jogos de azar
tem uma tendência as pessoas se viciarem nisso. Então, se você tá deixando rolar no território nacional, uma coisa que não dá retorno pro governo, as pessoas não têm nenhuma segurança enquanto consumidores daquele produto, supostamente de entretenimento, e você tá colocando sua população em risco. Você proíbe o bingo, mas, como o Marco ia falar, mas tá rolando solto essa possibilidade de aposta. Uma aposta que você consegue ficar apostando durante o jogo e que ainda é manipulado. Ou seja, é tudo um absurdo. Mas você falando de influenciadores e tal, primeiro que assim, a propaganda das casas de aposta é um negócio muito, muito agressivo, né? São super muito produções, super influenciadores, ex-jogadores. Ex-jogadores acharam um nicho pra estar em evidência, né? Jogadores, ex-jogadores, então, aquela propaganda horrorosa do Marquinhos, pelo amor de Deus, aquilo deveria ser crime contra a humanidade. Pois é, que antes era o Marcelo. Patrocinam os clubes, né? Isso, inclusive, Marco... Não só isso, Merigo, só terminar. E eles agora estão indo em cima de páginas de Instagram, essas páginas engraçadinhas. Você pode ver que tem um monte de meme com um selinho azulzinho. Né? E outra, eles sabem onde que eles pegaram? Tanto que o Antônio agora, ele vê esse logo nessas páginas aí, ele fala assim, olha quem tá aqui. Não sei o que, bet, porque a gente baixou, ele queria muito ver o Sonic, ter um arquivo do Sonic pra ele assistir aqui em casa, eu fui nos meios aqui que eu consigo e baixei uma cópia do Sonic. E cara, tinha propaganda no meio do filme, da porra da bet. Os caras estão patrocinando pirataria pra colocar... Então, assim, o bagulho é muito louco. Os tentáculos estão aí por todos os lados. E parece que eles usam o código Kaplausus do The Sims e fica com dinheiro infinito, né? Tipo, não acaba nunca essa porra. Toda vez é uma ativação nova e muito caro. Não, e ganhe R$100 de bônus, ganhe R$2.000 de bônus, ganhe não sei quanto de bônus, e recebe no Pix, e não sei o quê. Aposte a sua mãe, dê seu cachorro de entrada. Caralho, é muita facilidade pra você entrar num mundo que é um bagulho super complexo, né? É claro que é fácil, gente. Fala aí, Luiz. Você tá muito quieto. Eu amei essa risada de vilão. É claro que é fácil. É lógico que seria fácil, gente. Tipo, não tô dizendo que não tem empresas sérias, né? Nesse meio, pode até ter, mas se você quiser lavar um dinheiro global, vamos dizer assim, de coisas escusas como máfia, tráfico, né? Entre outras coisas, que negócio você recorreria? Né? E esse é um meio que, como vocês mesmos disseram, o dinheiro gira em paraísos fiscais, né? Então, torrar dinheiro, fazer as pessoas entrarem nessa e, enfim, lavar mais uma montanha de dinheiro faz todo sentido pra mim. Sim. Eu queria perguntar pra você, Luiz e Assuda, também pra todos os aqui da mesa, sobre essa questão da presença das bets em todo lugar, né? Como o Marco falou. Então eles patrocinam jogadores, patrocinam clubes, estão em todos as mídias, canais de TV, sites. E uma coisa que mais me preocupou nesse início é a questão da autocensura que acaba rolando, porque, essa galera tá girando um dinheiro muito grande pra todo mundo, né? Pra jogador, pra clube, pra canal de TV, pra jornal, pra tudo mais. Então, como que eu vou investigar e apontar o dedo pra essa galera? Eu acho que isso só foi possível porque, assim, isso começou, a operação aí, penalidade máxima, né? Começou com uma denúncia do presidente do Vila Nova, né? Lá de Goiás, né? Denunciou o jogador Romarinho, mas eu acho que isso só foi possível porque atingiu um clube como o Santos, né? Logo aí de início, porque senão acho que isso ia ficar à margem da cobertura da mídia, sabe? Só que você não tem como ignorar que um jogador do Santos estava envolvido nisso, então isso acabou ganhando aí um pouco mais as páginas dos jornais e dos sites da TV, mas me preocupa essa autocensura que pode rolar por conta do patrocínio do dinheiro que essas bets giram, né? Você acha que isso é verdade ou é uma teoria da conspiração minha? Não, eu concordo, assim, se você entrar num sistema desses de bets, você pode apostar em virtualmente qualquer esporte, a partir de semiprofissional jogado no mundo. É mesmo. Essa é a parte bizarra. Então, por exemplo, eu conheço histórias de
aliciamento ou papos de aliciamento em campeonatos brasileiros de tênis de mesa, sabe? Tipo, é um papo que já me comentaram, falaram, cara, isso existe, sabe? Vem gente com um papinho aí. Tipo, porque eu conheço uns amigos que jogam, nós todos conhecemos uns amigos que, porventura, foram parar e, tipo, foi uma coisa que foi comentada no meio, assim, sabe? Esse papo existe. Porque esses esportes, né, tidos como alternativos, que não tem nenhuma cobertura de mídia, né, passam ao largo e lá a festa pode rolar solta. Mas eu imagino que, até pelo volume de apostas, o futebol seja muito mais atrativo, porque pagaria por conta do volume de apostas melhor, né? Ou permitiria a casa de apostas fazer odds mais ousados, né? Aquela coisa de pagar 20 para 1, pagar não sei quanto para 1, em relação a alguns resultados absurdos, né? E futebol não tem jeito, chama mais atenção, tem um maior volume de apostas, como eu posso dizer, por conta de ser um esporte muito popular e por conta dessa modalidade de ter crescido tanto, né? As casas de apostas, não se cria uma grande suspeita se você for lá e apostar, sei lá, 10 mil reais em um determinado resultado ou em uma determinada vírgula que vai acontecer num jogo, né? Porque o volume de apostas dentro de um jogo de futebol é muito maior, infinitamente maior, eu suponho, do que uma aposta na segunda divisão de um campeonato de... Segunda nada, de qual que é a divisão? 7ª divisão de um campeonato semiprofissional de tênis de mesa da Rússia, por exemplo, que você consegue apostar via essas plataformas. Então, o fato de ter chegado ao futebol é porque ele provavelmente permite mexer montantes maiores de grana, né, ao mesmo tempo. E aí pagar melhor, né, todos esses aliciadores, todas essas máfias e os próprios envolvidos, os jogadores. Tipo, os valores envolvidos, sei lá, atletas amadores não devem chegar às cifras que se chegou no futebol profissional. Sim. Mas, Merigo, eu acho que sobre essa questão da autocensura, e eu não sei também o quanto as pessoas que estão ouvindo a gente acompanharam, mas a questão é que no futebol, depois de 2005, ficou muito descarado, né? Esse negócio de resultado, tinha a ver com a arbitragem e tudo mais. E é isso que o Yasuda estava falando, é a infinita possibilidade dessas apostas. Então, assim, tanto que teve uma história de que um jogador cumpriu o combinado com os golpistas, tomou o amarelo, mas ele deixou de ganhar dinheiro porque o Bauerman foi incapaz de tomar um amarelo no jogo contra o Avaí. Então, você aposta uma combinação de resultados de cartões amarelos de jogos diferentes que supostamente ficaria um pouco mais maquiado. E paga muito dinheiro pela suposta imprevisibilidade. Só não é improvável porque eles pagam para as pessoas. Sobre essa questão da autocensura, eu tive essa impressão de que sim, as emissoras de TV demoraram mais para falar sobre esse assunto. Tava rolando bastante na mídia escrita. O UOL foi o que mais cobriu o caso de perto inicialmente. E depois as TVs foram começando a desenvolver mais esse assunto. Eu tive, sim, essa percepção. Acho que corre-se esse risco porque está cada vez mais difícil para as televisões, para os canais de TV conseguirem grandes patrocínios para financiar as grandes coberturas que fazem, porque requer muita equipe, requer deslocamento, viagem, é muita grana. E as casas de aposta acabam bancando um dos principais canais. Cara, assim, você vê na TV falando sobre denúncia de manipulação de casas de aposta, você vai pro intervalo, tem 3 comerciais de casas de aposta diferentes. É bizarro. Vale dizer que, juridicamente, as casas de aposta são entendidas como vítimas dessa situação, porque como elas pagam muito pela imprevisibilidade, quando você manipula, o dinheiro sai delas. Então, supostamente, elas estão sendo prejudicadas. Mas uma reflexão importante é até que ponto também elas trabalham para evitar isso. Porque uma forma de evitar isso seria a regulamentação. Mas elas estão interessadas em pagar imposto? Não tão muito, né? Mas deveria ser do interesse delas, porque essa é uma forma de você coibir o que acontece. Sim. Problema de pagar imposto é que você vai ter que declarar legalmente. Olha que loucura. Quanto é que tá entrando. Sim. E aí, meus amigos, aí pega. É onde as coisas... E assim,
para não dizer que não existe nenhuma regulamentação, existe alguma regulamentação. Tinha que ter uma pequena porcentagem do lucro operacional dessas empresas destinado a dois fundos, ambos ligados ao esporte. Um acho que é direto ao futebol e um do Ministério dos Esportes. Que é o que a Caixa Econômica faz com as loterias dela, né? Elas são um fomento de cultura e esporte e um monte de coisa. Então, para você... Essa é a diferença. Para você ter uma abertura de jogos de azar, você tem que ter uma contrapartida social. Não, isso para quem tá se perguntando por que jogos de azar são proibidos e as bets são liberadas, é porque essa lei colocou as bets no território das loterias, né? Que é um lance público, então elas podem atuar. O Iago ia falar. Fala, Iago. Eu inclusive, acho que é bacana, a gente pode até falar depois disso, dessa proposta que foi de MP, que foi mandada, vai ser votada agora no Congresso e tal, porque pra gente discutir se é o bastante, se é suficiente, se é isso que a gente precisa fazer, se tem que tirar a opção de aposta por cartão amarelo, o que dá pra fazer pra gente coibir mais os efeitos disso. Mas o que eu fico pensando se esse caso, se essa operação crescer de uma forma exponencial, que pode acontecer, a gente pode puxar esse fio, e isso é uma coisa muito pior, vocês acham que isso pode trazer, penalizar os resultados das casas de aposta? Você acha que elas vão sentir na fonte? Você acha que pode passar o boom? Porque me parece até que talvez não. Porque assim, eu vejo as pessoas começam a apostar num joguinho aqui, no outro ali, e lá dentro tem muita coisa acontecendo, né? Tem aposta em tênis de mesa, aposta em xadrez na Rússia, e eu vejo, e eu não quero aqui ficar falando, é a porta de entrada para drogas mais pesadas, não quero entrar nesse discurso, mas existe de fato, porque de fato, assim, quando a gente ia discutir essa pauta ano passado, a gente ia falar sobre como as bets funcionam, né? Por dentro das bets. E é um caso de sucesso de UX e marketing e tudo muito facilitado, inclusive para você apostar em outras coisas. Existem joguinhos embarcados dentro dessas plataformas, onde você aposta, é literalmente azar, assim. Você entra lá, você põe um dinheiro, e você tem que adivinhar em qual número vai parar, porque aí você ganha e tal. E aí a galera... É cassino puro. Exato, e aquela questão da micro-recompensa, né? Eu vou querendo cada vez mais, e aí eu vou indo pra esses lugares. Então eu imagino que talvez não, assim, acho que não ia ter esse efeito de prejudicar muito profundamente as plataformas, porque elas já têm várias outras estratégias além do futebol. O futebol é onde elas ganham o grosso do dinheiro, mas ali dentro já tá rolando um monte de outras coisas. Então, assim, e eu não sou anti-aposta. Eu não sou, inclusive... Quem quiser fazer um fezinho aí comigo, adoro. Jogo do bicho, tinha que legalizar. Mas eu acho... Até porque eu acho que a gente não vai conseguir parar isso já. As pessoas já aprenderam, viram como é muito fácil fazer, elas vão querer fazer, estando liberado ou não. Vão encontrar alternativas. Mas é por isso que eu acho que a gente tem que pensar agora, aproveitar esse momento agora, que tá começando agora pra fazer uma discussão mais profunda do que a gente espera dessas plataformas, porque não vai dar mais pra parar isso. Já me parece que é algo que não tem mais volta, assim. Então, já que a gente tá na oportunidade de regulamentar e com um caso muito flagrante, é muito bom, muito importante a gente discutir o que a gente quer. O Merigo mandou pra gente uma matéria de outros países que têm feito regulamentações em cima de apostas muito voltado à publicidade, não expor criança à publicidade quando ela tá baixando o filme do Sonic, ela não vê uma casinha de aposta. Então, eu acho que rola também da gente falar um pouco disso, pra gente entender o que a gente quer, assim, o que a gente propõe, o que a gente pede, o que a gente espera, se o que tem o lance, né, Iago, de não patrocinar clubes, né, são uma série de regras que existem, mas tem algumas outras regras que eu acho que também são um pouco para inglês ver, assim, né, tipo, atletas e dirigentes não podem apostar. Tá bom, isso é o básico, né? Mas a mãe dele imposto. Pode, o irmão dele pode. Isso aí. O que eu acho que para mim é uma coisa que é mais polêmica e que as bets não aceitariam, porque eu sempre achei mais difícil você apostar no resultado do jogo, né? Porque isso acho que tem que envolver muita gente pro resultado do jogo ser manipulado. Eu entendo que um juiz com um pênalti, um cartão amarelo e um cartão vermelho também podem influenciar o resultado do jogo? Podem, mas eu acho que o caminho é mais longo. Mas essas apostas mais específicas, né? Eu vou tomar um cartão amarelo, ou vou tomar não sei quantas faltas eu vou fazer. Escanteio. Eu acho que... Escanteio, né? Eu acho que isso dá uma margem para muito mais possibilidades de manipulação, e talvez esse tipo de coisa pudesse ser talvez controlada, mas também sei que é impopular, né?
Eu não sei, mas se é popular, se não é, aí já acho que isso não tem que ser importante. Mas eu acho difícil. No Reino Unido, hoje também eu ouvi tudo isso no Angu de Grilo, não vou fingir que estou sendo genial, estou roubando ideias, mas pelo menos dando os créditos. Elas lembraram que no Reino Unido eles apostam tudo sobre os mais diversos assuntos, tipo, qual é a cor do conjuntinho que a Rainha Elizabeth vai usar tal dia? Qual é o nome do próximo filho da família real? Só que isso acontece de verdade em casas de aposta, que tem até casas de aposta na rua. Então, assim, tem uma maneira melhor de você fazer a coisa, sabe? Mas tem que fazer direito. E arrecada, sei lá, 10 milhões de euros em impostos. Elas mencionaram alguma coisa assim. Então, eu duvido que vá diminuir. Acho que seria uma forma mais fácil de você coibir, sim. Mas eu duvido que vai acontecer. Eu acho que realmente a regulamentação é o caminho. E uma coisa que eu queria falar sobre essa questão, eu sei que tá muito na boca do povo, tá todo mundo falando sobre isso, e a internet acha que não tem regras e tudo mais. Mas, gente, vamos todo mundo ser um pouquinho mais responsável antes de ficar acusando o jogador XPTO de ter feito alguma coisa por aposta, porque vai bater um processinho na sua porta eventualmente. O Gabriel Menino, inclusive, foi na delegacia protocolar notícia-crime contra as pessoas que estavam falando que aquele chute no primeiro lance de Palmeiras e Vasco, que foi pela lateral, era coisa de casa de aposta. E ele foi lá. E assim, pode ser que ele pegue aleatoriamente o seu tweet. Então, assim, não faça isso, não seja um idiota. Óbvio que tudo vai levantar suspeita, mas pelo amor de Deus, né? Eu queria expandir esse papo para muito mais gente, porque eu acho que os clubes nesse momento estão tomando decisões extremamente equivocadas. Sim, estão. Já tem clube demitindo por justa causa, por exemplo, não tem ninguém julgado. Exato. E a torcida tá pressionando, sabe, Assuda? Eu tenho falado isso todo dia no programa que eu faço sobre o Santos, quando vem uma nova notícia sobre o Bauerman. O Santos está agindo corretamente. O Santos não pode simplesmente... Suspende o contrato porque você tem uma acusação. Você precisa... Enquanto você tiver com essa acusação, não dá pra te escalar. Então, assim, vai se defender, o seu contrato fica em suspenso, tá tudo certo. Né? Mas não é justa causa, né? Sai fora. Não te demitir. Tipo, se tiver que haver uma rescisão, ela vai ter que ser negociada, ou no caso dele ser, de fato... considerado culpado, aí vai ser litigiosa essa rescisão, como a Anitta já comentou aqui, né? Mas você precisa esperar isso. Agora, já tem clubes entrando com rompimento de contrato unilateral, demissão por justa causa, e simplesmente essas pessoas ainda não estão julgadas. Então, isso abre, sim, brechas para esses clubes serem processados posteriormente por esses jogadores, ou por funcionários, ou quem quer que seja. Né? Tá todo mundo muito equivocado porque o assunto é relativamente novo. Né? Então, a gente tá no meio num barata voa, porque há muito tempo, né, não se tem em bandas brasileiras um escândalo de manipulação de resultados nesse nível que pega todos os níveis. Porque a gente teve aquela ocasião da máfia do apito. A máfia do apito foi um juiz. Isso, 2005. Um árbitro. 11 jogos, né? E dentro de um esqueminha lá com mais, sei lá, 5 pessoas. Um juiz. Então, assim, e por que foi mais fácil pegar o juiz? Porque, cara, o número de juízes é muito menor que o número de jogadores, né? Enfim, pegou um só e já deu aquele celeuma todo, 2005. Agora, a gente tá falando do escândalo que de saída já tem, né, 8 atletas envolvidos, né? Essa lista tende a aumentar. E aí isso me faz lembrar escândalos do esporte dessa mesma pegada que houve em outros países no passado, né? Na mesma toada, assim, apostas, manipulação, jogador recebendo para fazer uma determinada coisa, e alguns escândalos, quando se tornaram públicos, né, tiveram comoções nacionais nos países em que eles aconteceram. A Itália tem um caso, né, famosíssimo dos anos 80, né, que envolveu muitos jogadores, envolveu clubes, teve rebaixamentos, foi um escarcel, baniu muita gente do esporte. A Juventus foi rebaixada aí, não tem quanto tempo? Tem 10 anos? 5 anos, 8 anos, sei lá. Perdeu títulos revogados e o cacete. Teve um escândalo muito famoso do beisebol nos Estados Unidos, que eles qualquer coisinha sobre manipulação esportiva, eles evocam esse escândalo.
né? Se eu não me engano, do White Sox, que é um clube de beisebol de Chicago. E assim, o clube todo, assim, os jogadores todos de linha quase foram banidos do esporte por conta de um escândalo de manipulação de resultado para casas de apostas também. Mas são casos que viram emblemáticos. Eu acho que este aqui vai ser o nosso. Sabe quem teve o contrato rescindido com o seu clube? Deltan Dallagnol, que acabou de ser caçado pelo TSE. Vamos! Eita! Nossa! Champanhe liberadaça! Confirmado. Eu tenho que pegar mais um whisky. Desculpa te interromper, Assuda, mas eu queria muito pegar. Parou o programa, parou. Notícia em tempo real. Eu devia ter apostado. Eu devia ter apostado, Tava rico meu agora. Deus do céu. Muito bem, ó. Que demais. Antes da gente continuar, eu perguntei aqui pro Juca Kfouri sobre o que ele achava dessa influência das bets e se esses escândalos de manipulação iam afetar a crença do torcedor. Que, como eu falei, eu tento me manter... Não é nada, eu vou continuar acreditando sempre, porque essa é a minha droguinha. Então, ele mandou um áudio aqui pra gente, vou tocar aqui pra vocês ouvirem. Olha, abalar, é claro que de alguma maneira sempre abala a credibilidade do jogo quando você vê tanta sujeira em torno dele. Mas por experiência própria eu te diria que a paixão pelo futebol é tamanha que o torcedor acaba passando por cima disso. Acaba passando por cima porque quando a bola rola, ele volta a ser uma criança ou um adolescente e tudo que ele conhece de bastidor termina esquecido. É claro que depois que o time dele perde, com uma falha terrível de algum jogador, ele passa a achar isso como desculpa para justificar a derrota, o que é muito ruim para o futebol e é muito ruim para os atletas honestos, que podem errar e erram e nem por isso estão vendidos. Mas não é o primeiro escândalo que abala o futebol, nem é o segundo, nem é o terceiro. Né? Eu, por exemplo, convivo com isso desde 82, quando dirigia a Placar, e nós denunciamos a existência da chamada máfia da loteria esportiva. Então foram denunciados 125 pessoas, entre jogadores, árbitros e cartolas e quadrilheiros. Depois, em 2005, tivemos o caso da máfia do apito, do Edilson Pereira de Carvalho, que envolvia, além dele, árbitro da FIFA, mais um árbitro e quadrilheiros de apostas clandestinas. Agora já temos aí 16 pessoas, entre jogadores e quadrilheiros, denunciados. Enfim, eu diria que mancha, mas não chega a botar em risco o futebol. Muito bem, vocês concordam aí com essa afirmação? Eu vou bizar comentário que eu já fiz em Braincast passado, mas é que eu fico lembrando de novo daquele programa que a gente fez sobre o barômetro da confiança, porque me parece incrível como a crise de confiança ela vira o cerne da questão ali. Porque fica isso, né? Bom, se ganhar, bacana que ganhou, a gente comemora e abre champanhe e tal. Menos Deltan Dallagnol, não vai mais poder fazer isso. Mas se perde, volta aquela sombra, né? Toda vez vai voltar isso, vai ficar sempre aquilo ali. A gente começa a ficar meio paranoico com tudo, assim. E acaba criando uma sociedade da paranoia. E é engraçado porque, tipo, é devido ao fato da gente conhecer coisas. Da gente tornar essas coisas mais públicas. A gente publicizar isso mais, divulgar isso na internet e tal, não sei o que lá. Isso faz a gente confiar menos. Ao invés da verdade fazer a gente confiar mais, assim. Então, existe um trabalho que tem que ser feito de como os clubes, e que não vai ser feito, eu não acredito que os clubes brasileiros vão ter essa atitude, vão ter essa estratégia, de mostrar a lisura da participação, de mostrar como eles estão coibindo esse tipo de prática, de mostrar como eles estão agindo para que isso não aconteça, não só punindo quem faz. Aqui a gente não vai fazer, aqui o Brasil é o país punitivista, os clubes mais punitivistas ainda. Eu gosto disso que o Juca fala, que, bom, na hora do futebol a gente esquece, mas depois, quando a gente perde, a gente lembra. Porque esse foi um caso, né? Depois vai ter outro. E isso vai ampliando a mancha cada vez mais, assim. Até porque quem tá fazendo todo esse aliciamento, esse escândalo de corrupção, não são, me parece, amantes do futebol, pessoas que, sabe, são torcedoras históricas do Santos que querem manipular resultados para ganhar. São pessoas que estão envolvidas em outros tipos de escândalo, que vão tentar fazer aliciamento e vão precisar mexer com esse dinheiro de outras ferramentas. Então, por isso que eu digo assim, esse caso ele é emblemático porque ele tem muito de futebol, mas ele tem muito de sociedade atrás dele, assim, tem muito do país que a gente quer construir atrás dele. E a gente não vai se livrar disso, né? Assim, independente de regulação ou não, eu acho que é algo que o popular veio para ficar e a gente vai ter que tentar se
se adaptar a isso, né? Mas eu acho que uma regulamentação pode tornar as coisas um pouco mais razoáveis. Será que com a regulamentação, o pagamento de impostos, eles vão conseguir dar esses patrocínios para tantos clubes? Sei lá, 19 clubes da Série A eram patrocinados, são 20 clubes. Será que eles vão conseguir patrocinar tanta televisão? Na Premier League, eles fizeram um acordo, por exemplo, entre os próprios clubes e levaram para o governo de que não pode, a partir do ano que vem, sei lá, não vai poder patrocínio master, só um patrocínio menor. Então, assim, eu acho que a regulamentação vai tirar um pouco do poder financeiro deles. E talvez isso, sem querer parecer liberal do que eu vou falar, aconteça uma autorregulamentação desse sistema todo. Vai diminuir um pouco. Eu acho. Uma possibilidade, não tenho certeza disso. Tô ventilando aqui. É o efeito cigarro, né? Você para de botar cigarro em tudo quanto é canto, cinema e os caralho, e hospital, deixa de ser descolado fumar cigarro. Agora quem quer ir lá se matar, fica à vontade, be my guest. Paga 12 conto num maço. É isso. Paga o dinheiro que você quiser, vai ser feliz, tipo, mas isso hoje em dia não tem mais um estímulo ao consumo de cigarro, como tinha antigamente. Então isso faz mudanças, né? Então não dá pra gente ficar só olhando assim pro teto e falando, nossa, que coisa, né? Crimes ocorrem, né? Mais uma vez. Tem que meter a mão. A regulamentação de vários aspectos que envolve a questão de apostas envolveria várias leis. SMP, por exemplo, tá mexendo em um único aspecto, que é o aspecto tributário das bets. Existem diversos outros que precisam começar. O de comunicação é um deles, e eu vou concordar aqui com... Eu não acredito que vai ser autorregulamentação, não. Vai ser uma lei mesmo, impedindo que esses... Sendo apostas algo destinado a maiores, tem que ter horário, não pode, sabe? Tem uma série de coisas que, tipo, você não vai poder anunciar no intervalo de... Eu fiquei fascinado um determinado dia que eu tava assistindo ao Globo Esporte, então eu tô falando da maior, né, emissora nacional, né, num horário à tarde, ou seja, um horário que em tese é para todas as idades, e num determinado break, provavelmente o local, né, o Só Pra São Paulo, 100% do break foi preenchido por bets. Caramba. Eu fiquei, caraca. Uma atrás da outra. Foi uma atrás da outra, foi 4 ou 5 em sequência. Na Copa do Mundo, eu assistindo os jogos com o Benjamin, que vai fazer 11 anos agora, ele cantava as musiquinhas da Bet, Sporting Bet, ele tava decorando de tanto que repetia durante a Copa. Lembra, não sei, eu me lembro das Olimpíadas do Japão, que basicamente era só uma bet, que era aquela do Denilson, mas acho que eu vi aquela propaganda durante aqueles 20 dias. Milhões de vezes. Milhões de vezes, assim, achei aquilo muito absurdo, eu já achava absurdo. E, assim, curiosidades, em 2012, mais ou menos, eu recebi um briefing de uma casa dessas, né, numa época que isso não era regulamentado, e eles trabalhavam com uma brecha. Brechas existiam, a gente pode fazer um programa sobre brechas aqui, né, de coisas que em tese são ilegais, mas existe uma brecha que, então naquela modalidade aquilo se torna legal. Na época, né, a brecha existente para eles poderem serem anunciantes, principalmente em meios digitais, era: se eu anunciar a casa de apostas que não envolve dinheiro, não tem problema, não envolve dinheiro, isso aqui não é aposta, é brincadeirinha, é você apostar com dinheiro do banco imobiliário, né? Que era, sei lá, site.net, era isso. Agora, lá na site.net tem vários banners dizendo: quer brincar dinheiro? Vai na site.com. É mesmo, é verdade. E aí lá, essa era a brecha, lembro né? disso. Então, eu recebi um briefing desses. Então, assim, quando já muito recentemente isso me impactou de novo, eu dei um pulo para trás, aí fui ler, né, sobre a regulamentação de 2018, que obviamente foi dessas coisas que passaram por baixo dos panos, porque, novamente, estamos falando de uma lei de segundo semestre de 2018. Gente, já eleições, bicho, a gente só falava em uma coisa. Yasuda. E sabe, é nesses momentos que passam umas leis escrotas dessas. É o legado desgraçado do governo Temer, que fez um monte de coisa, e passou um monte de reforma, e passou um monte de lei, e que ninguém foi pra cima dele, porque ele fala mesóclise e ele não é um genocida maluco
louco das ideias, entendeu? Esse que é o grande... Aí a gente entra numa outra discussão que no Brasil, se você fala bonitinho e você é de classe alta, você pode fazer o que você quiser, que não acontece porra nenhuma. Então foi mais um desserviço que o Temer deixou pra nós aí, e que o governo Bolsonaro a gente já sabia que não ia fazer porra nenhuma. E no combo, né, o Temer fudeu o trabalhador, precarizou mais o trabalhador brasileiro e enriqueceu mais as casas de aposta. Parabéns. Olha aí. Combo. Mas que bom que o governo Bolsonaro não mexeu, porque é capaz que passasse uma lei ainda mais esdrúxula. Pior, né? Vamos combinar. Tem uma questão dessa regulação que eu acho que é uma das maneiras de você conseguir entender onde está rolando manipulação no monitoramento dos padrões, né, dessas apostas, assim. Elas próprias podem colaborar aí com o Ministério Público, enfim, porque qualquer tipo de atividade suspeita pode ser notificado, né? Porque é isso, você tem um monte de gente apostando no cartão amarelo pro Bauerman no jogo do Santos contra o Avaí. Uma atividade insuspeita, né? Você fala, pô, o que tá acontecendo? Assim, acho que isso pode ser... E tem até isso, né? Acho que foi o Iago que citou, que vários países têm regulações diferentes, tem alguns que você tem que ir na casa de aposta física apostar, né? Você não tem tanta facilidade, então você tem uma maneira de controlar, traquear melhor essas apostas e entender onde onde tá tendo tipo de manipulação. Então acho que... Cavalinho, nunca foi no jockey? Pois é, isso aí. Eu acho que tem essas maneiras de você conseguir controlar com essa regulação. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês antes da gente finalizar aí pro Qual é a Boa, que é essa sugestão que está sendo discutida aí, muita gente já colocou, não, isso não vai acontecer, deixa para lá, o que tem, né? Que é sobre a paralisação do campeonato, né? A própria CBF já disse, não, a gente também é vítima, não tem clube envolvido, são só alguns jogadores, então a gente não vai paralisar o campeonato de jeito nenhum. Sabe o que vocês acham disso? Você deveria ter uma investigação mais a fundo para o campeonato, vamos ver qual é que ou se a CBF nesse caso aí acerta em não aceitar nenhum tipo de paralisação. Cara, se descobrirem coisa em jogo desse campeonato, já tem que parar, óbvio. Eu acho que a CBF 2023. É muito irresponsável, porque parece... A impressão que eles passam é que eles não estão se importando muito com o assunto. Tipo, não, mas a Globo precisa passar os jogos, vamos aí, sabe? Essa é a impressão que eles passam, de verdade. Tipo, óbvio que eles não são exatamente os culpados, mas eles deveriam ser os mais interessados em ter um campeonato idôneo, mas nada que envolva a CBF é efetivamente idôneo e eles não se importam. Mas a gente tá num momento muito ímpar, né, das coisas acontecendo, e é aí que eu também tenho certas preocupações, que é justamente nesse momento que a gente tá discutindo a Liga Brasileira. Que vai tirar da CBF a organização dos campeonatos de Série A e B, que vai aumentar o poder dos clubes e tá fazendo com que os clubes negociem esses direitos com grandes fundos de investimento. Os clubes, obviamente, endividados do jeito que são e mal geridos do jeito que são, estão olhando para o dinheiro que vai entrar à vista. Mas eis uma questão que é trabalho de longo prazo, né? Então, um escândalo dessa magnitude que paralisasse um campeonato, né? Em vias de ser negociado com fundos de investimento, também atrapalha o dinheiro à vista que elas estão para receber daqui coisa de um ano, né? 1 ano e meio aí, que é onde as negociações estão agora. Então acho que tem muitos interesses à mesa, né? Para se falar em... Acho que os clubes não querem parar, tipo, os clubes devem mega tá topando... Quem tiver que punir, a gente pune. Tanto é que já tem clube suspendendo o contrato. Rifando o jogador, né? Rifando o jogador, exatamente. Manda por justa causa, não quero nem saber. Pode banir do futebol. Joga na fogueira e bora. Joga na fogueira, exatamente. Não quero essa treta pro meu lado, porque aí sim a gente tá falando de muito dinheiro, né? Aquele cálculo anual do que os clubes teriam a receber versus o que eles recebem hoje é uma grana muito ridiculamente maior, assim, né? Então, acho que é um ponto que tá pegando. É um ponto que
tá acontecendo nesse momento, com clubes de Série A e com clubes de Série B, né? E quando a gente vai para as divisões inferiores, essas coitadas, eu acho que a situação que fica, né, é que isso não deve mudar. Esse aliciamento, principalmente em ligas menores, aí não deve mudar tão cedo, justamente porque essa negociação, essa nova liga brasileira, ou toda a modernização que está sendo proposta no futebol brasileiro, não vai mudar a realidade das divisões lá de base, tá piorando, né? Na realidade, vai menos incentivo ainda para clubes que hoje, mal tem condição de pagar salário mínimo para os seus jogadores, com contratos geralmente de 3 meses, que é o quanto dura o ano deles para jogar, né? Agora, para os clubes grandes, né, vai ficar essa blindagem. Não, a gente é patrocinado pelas bets, a gente investiga e já rifa os jogadores, a gente cuida. Não vamos atrapalhar, não. Isso aqui é um negócio sério, né? Me parece que tá rolando um pouco disso também, desse interesse todo aí, a mesa para não estar se discutindo. Vamos parar e discutir isso com calma. Mas, claro, eu também tenho que dar o braço a torcer aqui em relação a qualquer uma delas, que neste momento nós temos uma acusação e está se investigando, né? O campeonato deve parar por alguma coisa que realmente já tenha pelo menos alguma questão aí no trânsito de julgado um pouquinho mais avançada. Muito bem. Então é isso, que quer adicionar mais uma coisa ou vamos pro Qual é a Boa? Eu tô disperso já, essa notícia do Dallagnol acabou com a minha participação aqui no programa. Eu tenho só mais um comentáriozinho, porque acho que fica a Anitta deu um puxão de orelha bom aí na CBF, e acho que fica um puxão de orelha bom também para as casas de aposta e para os clubes brasileiros. Quando veio o papo de regulamentação, os clubes soltaram a notinha lá, não me chamaram, não vieram me consultar. Todo mundo criticou porque a motivação era errada, mas acho que tá certo mesmo, tem que conversar com o governo. Mas eu tentei sondar um pessoal que trabalha com casa de aposta, tipo, e aí, o que vocês acham, tal, não sei o quê. Existe essa angústia de que realmente vai ter que regular em algum momento, porque tá muito incerto, não dá pra você fazer um planejamento pro futuro, você sabe como é que vai ser a situação. Tá correndo tudo muito solto. Então eles sabem disso, mas agora quando começa a se discutir a regulamentação, fica que nem as big techs com pele da fake news. Ai meu Deus, democracia, leis, socorro, vou me prender. Tipo, cara, seja um pouquinho mais, sabe, tem que ser um pouquinho mais maduro mesmo, e aprender a fazer esse diálogo, e aprender a dialogar com o governo, aprender a dialogar com a sociedade. Tudo bem, o Congresso quer que todo mundo se foda, de fato. Mas é o que a gente tem, assim, a democracia é isso, e vocês querem ganhar nosso dinheiro num país democrático, então faz parte do jogo, não é um jogo impossível, até porque você tem dinheiro, então é só, sabe, sentar e dialogar com a galera, e a gente precisa culturalizar um pouco mais isso, assim, não dá pra gente ficar com medo de coisas que a gente sabe que tem que fazer, parece eu sou assim, eu tenho que fazer um trampo chato lá, ficar, ai meu Deus, sofrendo, eu vou ter que fazer, então eu tenho que, não dá pra ter um comportamento todo sabotado, assim. Então fica esse puxão de orelha também de abrir esse canal de diálogo com o poder público. Porque senão eles vão fazer, o Haddad vai fazer a lei que ele quer, o Haddad adora fazer leis, ele é viciado. Então, assim... Viciado em fazer leis. Eu confio. Se o Haddad tá fazendo, eu confio. E já regula bingo, já regula outras coisas também, já faz um pacotão. É isso. Porque esse é lobby de gringo. De cassino, gente poderosa por trás, mexendo nisso aí. Então tem que falar, a gente vai ter que mexer nisso. E regular o jogo do bicho aí no meio do caminho, se der. Muito bem. Aí tá mexendo então no vespeiro, que é complicado. Vamos pro Qual é a Boa, vai. Qual é a Boa? Qual é a Boa? Quer começar, Marco? Posso começar, sempre começo, né? Assim como você não é o último. Tá sempre engatilhado, né? Eu tenho engatilhado. O Marco sempre começa, o Merigo nunca termina. Isso. É isso. Eu, como um grande garimpeiro das internets, né? E venho aqui trazer pra vocês sempre o melhor de um pequeno submundo da internet, que são perfis de Instagram, perfis de TikTok. Às vezes, quando eu entro no TikTok, eu não entro todo dia. Esse é um perfil que é meio híbrido, Instagram, TikTok e tal, e que tem me alegrado muito e tem me feito dar boas risadas, e risadas com informação, que é mais importante. Que é o perfil de um menino chamado, eu não sei se é Demetro ou Demetro, acho que é Demetro, que é @odemetro, com 2 Os no final, odemetro, ODEMETRTROO. E é um maluco que ele fala de cinema, séries e essas cultura pop em geral.
Só que ele fala de um jeito muito maluco, com edição maluca, assim. Ele fica falando e vai passando as imagens. Não é aquele que você mandou assim. O vídeo esses dias? É aquele que eu mandei o vídeo no grupo e poucas pessoas muito bom. conseguiram apreciar o tamanho que esse moleque tem e o potencial que ele tem. Nem é muito grande, assim, o perfil dele. Tem 14 mil seguidores no Instagram. Mas merece. E agora vai bombar. E espero que agora ele bombe, espero que ele chegue aí na condição em que ele consiga ganhar dinheiro com isso, inclusive. Mas, puta, ele faz uns apanhados, assim, filmes do mês. Aí começa a falar os filmes que vão ser lançados e numa linguagem muito maluca. E coloca umas frases sem sentido no meio. E aquela coisa que a cultura jovem hoje gosta, que é... Tá falando uma frase e na hora que ele vai fazer um absurdo, corta no meio da frase e já muda de assunto. E é um moleque. Eu gosto mesmo. E ele tem uma cara muito engraçada, ele tem um bigodinho assim, e ele fala uns bagulho engraçado pra caralho. Então, o meu Qual é a Boa é um Qual é a Boa, mais uma vez trazendo perfis da internet aqui, um Qual é a Boa bem rapidinho. O Demetro, @o Demetro O. ODEMETRTROO. O Demetro. Assistam lá, eu não tenho muito mais o que falar, assim. É só que o moleque faz um trabalho legal pra caralho, é engraçado pra caralho. E vocês vão se divertir, com certeza. Já que o Marco falou de perfis na internet, eu vou falar de um perfil de uma artista que eu amo, que é o perfil dela no Instagram, é @umtênispordia, e que ela faz ilustrações de tênis. E são muito legais e leva a gente a memórias maravilhosas. Recentemente ela fez uma ilustração da chuteira que chute e tal, então... ela é ótima, então eu recomendo que vocês sigam ela para trazer boas lembranças de tênis. Eu usava esse horroroso da Adidas aqui, quem lembra dele? Eu achava o máximo. Nossa, é tênis de fazer rafting, fazer essas coisas. Eu usava isso quando eu era pequena. Furadinho embaixo e tal. Foi uma febre, Hellbender. Exato, foi uma febre mesmo. E também, vou aproveitar e dar a dica de um livro super alto astral que eu li, gente, chamado Nazistas Entre Nós, do Marcus Gutermann, contando a história de nazistas que saíram da Europa para viver com a maior tranquilidade da América do Sul, e ele vai contando as histórias desses nazistas. Então, assim, alto astral? Não, mas é bem interessante. Como o continente abrigou um monte deles, né? Até um tempo desses. Muito bem. Yasura, tem Qual é a Boa? Lógico. Há alguns programas, porque aparentemente eu ando vindo muito aqui, né, menino Iago? Olha lá, depois fala que você vai de pauta... Isso. Habituê. Não é nem pauta de SG e 5G, hein? Você tá aqui. É verdade. Alguns programas eu mencionei aqui que a Prefeitura de São Paulo estava com uma ideia esdrúxula verdade. de fazer um evento no metaverso em pleno ano do Senhor de 2023. Graças a Deus, ou na verdade graças à sanidade, acho que de algumas pessoas ali envolvidas no processo, né, essa ideia caiu e teremos uma virada cultural, né? Uma viradinha. Ô Luiz Assuda, não é só a virada cultural no metaverso que caiu. O metaverso em si caiu. Até o Mark Zuckerberg foi de Deltan Dallagnol. Então, era isso que eu ia falar. Sabe o que caiu? Deltan Dallagnol. Agora a gente vai poder falar, eu fui de Deltan Dallagnol hoje, né? Nossa, tô muito animada. Deltan Dallagnol foi de Americanas. Mas é isso, gente. Deltan Dallagnol, esse NFT da política. Eu falei lá atrás, né, Merigo, que o metaverso, o Roblox é o metaverso que deu certo. Tá aí, o Roblox tá funcionando. Isso. E o metaverso foi de Deltan. Bom, de qualquer maneira, então caiu essa ideia esdrúxula e vai ter uma viradinha. Não é a virada ainda aos moldes do que esse evento já foi. Mas eu acho importante pontuar que depois de anos tão sofridos, né, que tivemos com pandemia e no momento atual que vive, né, acho que isso vale para as grandes cidades, mas São Paulo tá num momento muito difícil com a violência urbana, com o medo das pessoas, tá um assunto recorrente em noticiários como há muito tempo não estava, né? Enfim, me passa muito aquela sensação de anos 90, né? Se você... e não precisa ser um desses noticiários pinga-sangue, não. Tô falando de assistir um SP1 ou qualquer coisa dessas da vida. A gente
tem tido aí notícias muito pesadas em relação à cidade. Né? Então eu acho que é um momento de mostrar alguma vida na rua, alguma resistência. Eu acho que os lugares aos poucos estão se recuperando, coisas novas vão surgindo no lugar daquilo que infelizmente não conseguiu sobreviver aí esses tempos de pandemia, né, como estabelecimentos. Aparece um Osho, né? O negócio vira um Osho. Não, mas eu acho que tem... Mas assim, claro, a maior parte dos lugares vão virar Oshos ou qualquer coisa do gênero, mas tá tendo lugares novos, assim. Eu fiquei muito feliz, por exemplo, eu passei semana passada ali na minha amada, na minha idolatrada, na minha eterna Praça Roosevelt, e testemunhei, por exemplo, um Parlapatões reformado para receber mais gente, muita gente em frente a ele, como há muito tempo eu não via. Então, me deu uma sensação muito boa, sabe? Eu falei, cara, é isso. Aos poucos, a rua precisa voltar até as pessoas. E eu acho que tem um lance que a gente não pode esperar muito a rua convidar, tá limpinha, ornada, sabe? A gente tem que ir ocupando, é aquele papo de ocupar. E virada cultural é uma boa oportunidade para tirar um pouco desse seu medo de ir às regiões centrais da cidade, ou mesmo às periferias da cidade, porque serão palcos espalhados pela cidade novamente, para curtir seu artista favorito, ou algum artista que você tem aí em grande conta. Eu, por exemplo, já estou aqui, como diria Luiz e Gino, soltando a cinturinha para curtir o Baiana System amarradão. Mas vão ter várias outras atrações. E eu falo isso mesmo sabendo que a gente tem ouvintes de diversos cantos do país, porque a virada cultural já foi, se eu não me engano, o terceiro grande chamariz de turistas dessa cidade. Uma cidade que também está precisando voltar, né? Ainda que tenha assim, se estabelecido no calendário nacional com alguns eventos para turismo, né? Como o Carnaval, como Fórmula 1 e os próprios eventos corporativos, mas a virada cultural era um ótimo motivo para se vir e curtir a cidade de São Paulo de uma maneira que era muito diferente, assim. Eu torço para que esse tempo volte, assim. Acho que a gente está precisando de tudo isso. É por isso, né? Não por um bairrismo desvairado, que esse é meu Qual é a Boa. Curta, se puder, a virada cultural no fim de semana dos dias 27 e 28 de maio, aqui na cidade de São Paulo. Lindo! Muito bem. Antes de Iago encerrar aqui, quero dar como Qual é a Boa. Eu dei como Qual é a Boa aqui alguns episódios atrás o livro Babilônia, né? E falei que esse Qual é a Boa ia voltar em diversos momentos, porque eu estava consumindo várias coisas a respeito, e algo que eu fiquei bastante interessado é que é citado que um dos cometas, né, mais famosos aí do século XX, que passou aqui pela nossa geração em 1997, ele só tinha passado antes nesse período da Babilônia, então há 3.000, 4, 5 mil anos atrás. Em 97 ele ficou... ele pôde ser visto durante acho que quase 18 meses, né? Ele ficou... ele podia ser observado no céu a olho nu, que é o Hale-Bopp. E ele vai voltar apenas quem quiser. Eu não estarei aqui mais, eu não sei vocês, né? Se vocês descobrirem aí alguma maneira... Eu vou fazer meu upload da minha cabeça pra máquina. Isso. Já vai. Tá aí, tá quase lá. Tá quase lá a tecnologia, segundo me disse algum guru. Olha aí. Desses aí. Previsto que o Hale-Bopp passe novamente aqui pelo nosso planeta, seja observável a olho nu em 4.385. Né? Então, quem tiver aí nesse período pode falar. Mas esse cometa que passou lá na época da Babilônia, ele foi responsável em 97 pelo maior suicídio em massa que aconteceu nos Estados Unidos, que foi da seita Heaven's Gate. E tem um documentário que está disponível no HBO Max, que é o Heaven's Gate, o culto dos cultos, né? São 4 episódios fazendo um exame aí de como que essa seita que começou em 1975 e fez com que mais de 30 e poucas pessoas aí se suicidassem em 97, porque eles achavam que quando o cometa o Hale-Bopp passou, seria a nave espacial levando eles para outro planeta. Então, eu tinha visto isso na época do que eu estava lendo sobre a Babilônia, e aí fui assistir ao documentário, e ela nesses 4 episódios traz um pouco aí essa
esse retrospecto aí desse culto e traz um pouco também de como que esses cultos acabam se formando e como que pessoas que são, né, teoricamente super bem informadas, elas acabam se juntando e acreditando nesse tipo de coisa e como que elas acabam passando aí por que... Tem alguns especialistas ali tentando analisar o que é uma lavagem cerebral e como que isso é feito, porque nada o que é interessante desse documentário é que ele mostra que nada é de uma maneira, né, por impulso, né? Ninguém, de repente, tá lá, se viu, caiu no papinho da galera e se matou. Não, é tudo feito de maneira muito bem pensada e planejada, muitos anos de conversa até eles chegarem a essa atitude extrema. Então eles tentam entender um pouco ali de como que isso acontece, tá? Então o meu Qual é a Boa é o documentário Heaven's Gate, o culto dos cultos, que está disponível na HBO Max. Iago, por favor, finaliza aí. Bom, como eu não posso dar de Qual é a Boa, pesquisem a hashtag Beyoncé no TikTok, fiquem vendo todos os vídeos da turnê nova, que eu Por que tô não? vendo só pra isso. Pode sim. Eu arranjei tempo, apesar de estar bem obcecado com isso, pra dar mais um Qual é a Boa de livros. Esse é bem especial pra mim, na verdade, de um ponto bem pessoal mesmo. É um livro novo, um lançamento aí que tá chegando, já tá entrando nas livrarias, chamado A Travessia, acabou de ser publicado pela editora Metanoia. A autora é Cleo Abeni Martins, que por acaso é a minha Lorixá, minha mãe de santo, né? Ela é, além de mãe de santo, sacerdotisa de candomblé, advogada e tal, ela tem uma carreira de escritora já de muitas décadas aí, tanto de livros de pesquisa, de teologia do candomblé, dos orixás, uma grande defesa nesse sentido, como também, e me parece que ela foi a primeira a fazer ficção a partir do nosso mundo, do nosso universo, da nossa literatura e tal. Então tem uma vida aí de dedicação de obras dedicadas aos orixás, ao candomblé, e aí ela se aventurou agora num novo romance com uma nova cultura, uma cultura que está bem distante da gente, inclusive, então fica inclusive como um conhecimento cultural mesmo, que é a cultura, a religião haitiana, os voduns haitianos, o culto de vodum no Haiti. Ela transforma eles em personagens numa história que se passa em Copacabana, de uma senhora quase centenária, no meio da pandemia. E aí tem toda essa configuração meio mitológica, meio poderosa e meio factual também. Acho que é um bom registro. Agora que a gente acabou de sair, né? O Tedros Adhanom Ghebreyesus acabou de decretar que tá liberado o Lambe-Corrimão. Então fica como um primeiro registro aí desse momento, como foi passar por esse momento, as angústias, tudo que atravessou a gente, quando esse vírus nos atravessou, e essa questão da fé, de como as coisas se entrelaçam, como uma cultura entra na outra, ao mesmo tempo que tem os voduns haitianos, tem os orixás, e tem santos católicos e espíritos, então uma grande celebração aí do culto de crenças, e da diversidade mesmo humana, e enfim, questões de homossexualidade, adoção, vários debates ali se colocam para criar um romance, uma história que é de amor, mas do amor que você pode ter por você mesmo, assim, que você tem que cultuar tendo 2 anos de idade ou tendo 98. Então fica aí a recomendação para vocês, leiam, me contem o que vocês acharam, mas gostem, viu? É proibido não gostar. E é isso. Então eu tô bem emocionado de dar esse Qual é a Boa aqui, porque é bom ver a ascendência da gente alçando novos voos aí sempre. Repete o nome aí, Iago. A Travessia, lançado pela editora Metanoia, a autora é Cleo Abeni Martins. Perfeito. Depois te mando o linkzinho pra fazer uma artezinha bonitinha. Bom demais. Lindo. Manda isso. Momento Faustão. Momento Faustão. Estive na rua aí esses dias, eu tenho também. Porque rolou o maravilhoso Feira da Reforma Agrária do MST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, ali no Parque da Água Branca. E eu tive lá na sexta e no domingo para ver shows maravilhosos. O maravilhoso e talentosíssimo e o rei do pagode Jorge Aragão na sexta e no sábado. Muita gente legal. No sábado, no domingo, muita gente legal. Como minhas amigas Tulipa Ruiz, Lineker e o Lenine, Chico César. Mais um monte de gente, Mestrinho, mais uma par de gente tocando lá. A Alzira, a Nelise, enfim, puta show, puta evento legal pra caralho, comida, bastante comida,
e produtos oriundos dos assentamentos do Movimento Sem Terra. Tudo maravilhoso. Fazia acho que 4 anos que não tinha, né? Ou 3 anos que não tinha a Feira da Reforma Agrária por tretas políticas, que a gente sabe como é que funciona, né? E agora que o Brasil voltou a ser Brasil, a gente pode ter esse tipo de evento de graça e para todo mundo e para ajudar um dos movimentos mais maravilhosos que esse país já produziu. Então, o meu colabor também é um Viva o Sem Terra aqui, o Movimento Sem Terra. Quem puder apoiar, puder fazer as compras no Armazém do Campo também, procura aí, Movimento Sem Terra, Armazém do Campo. Compra boné. Compra camisa, compra arroz orgânico, compra tudo lá, porque... Eu não fui, mas Gil Valauer foi e ganhei vários cafezinhos. Os bichos são brabo, do campo, vai na fé. E lá tive o prazer de encontrar brinquesteiros ilustres. O primeiro que falou um momento Faustão bastante alto e que assustou minha gata que tava comigo foi o Everton Nascimento, grande cara, pediu o momento alto. Faustão do jeito que tem que ser pedido e tá aqui anotado, o grande Everton Nascimento. E depois eu encontrei um combo de brinquesteiros gourmet maravilhoso, também no momento do show ali, chegou pedindo um momento Faustão bastante alto, o nosso advogado das estrelas, Paulo Renat, e nossa querida amiga Monique Cardoso. Estavam os dois lá curtindo o show também. Pediram um momento Faustão, a gente trocou uma ideia, tiramos foto, foi maravilhoso. Então tá aqui o meu momento Faustão registrado, direto da Feira da Reforma Agrária do MST, no Parque da Água Branca. Everton Nascimento, Paulo Renat e Monique Cardoso. Um grande abraço. Muito bem. Muito bom. Luiz Assuda, vai lá. Eu tenho um momento Faustão também. Não tem uma história aí tão... edificante? Eloquente, né? Mas estava eu no sábado voltando de um encontro aí com os amigos, né? Tinha ali tomado um negocinho ou outro, voltando de metrô, muito responsavelmente, entendeu? Claro. Porque negócio de beber e dirigir, você não deve fazer, né? Então eu estava voltando de metrô, olha só, eu estava dentro de um vagão do metrô, quando fui abordado por um rapaz, e seu filho foi tão bonitinho, ele chegou assim, fala pra ele o que eu te falei pra falar. Aí o menino ficou tímido, assim, tadinho. aí o pai olhou e falou, bom, então tá, e falou eu. Aí ele pediu o momento Faustão como se deve, então fica aqui o abraço pro André Yamamoto, que eu encontrei num vagão de metrô, andando pela cidade de São Paulo. Lindo, muito bem. Então é isso? É isso. É isso! É isso, gente. O resumo é: regulem, paga imposto, regulem e comprem o MST. E apoia a reforma agrária. E apoia a reforma agrária, exato. Use o dinheiro do imposto do jogo pra dar terra pra quem não tem. É isso. Comprar arroz. Muito bem, segue a gente lá nas redes sociais, @BraincastPod. Estamos no Instagram, no YouTube, no que mais? TikTok, no Quai, que lá tem cortes do Braincast, tem os Brain Cortes. E também, se quiser mandar e-mail pra gente, é no braincast@b9.com.br, tá bom? Gente, valeu. Obrigado. Anitta, Marcos, Yassura, Iago, beijo. Valeu, gente.